Eu sou treinador de futebol há muito tempo, estou na área e tive experiências em muitos clubes antes do Esporte Clube Vitória. Já tenho algum tempo aqui na instituição, me sinto muito à vontade, tanto no clube como também na cidade. Tenho o apoio de todos os meus companheiros da comissão técnica, tenho a noção que os jogadores nos dão um suporte muito interessante para o trabalho que nós buscamos desenvolver. E tenho a experiência em categorias profissionais, em categorias de formação. Passei pelo projeto do Audax, fiquei lá durante 8 anos, exerci um número elevado de funções, até chegar a ser assistente técnico da categoria profissional. Nesse clube, nós galgamos os acessos da 4ª divisão até a 1ª divisão paulista. Tive a oportunidade de ter contato e auxiliar treinadores de grande porte, como Fernando Diniz, Antônio Carlos Zago. Após, tive a minha experiência no Atlético Paranaense, como treinador do Sub-20 e também como assistente técnico da categoria profissional, respectivamente nos anos de 2015 e 2016. Lá iniciei uma parceria sólida, profissional e também de amizade com o professor Paulo Autuori, que depois nos encontramos novamente no trabalho do Ludogorets da Bulgária. Antes dessa experiência internacional, que nomeadamente foi a minha experiência anterior ao Esporte Clube Vitória, eu tive uma passagem também na Ferroviária de Araraquara, em que tivemos oportunidade de sermos campeões em 2017 da Copa Paulista. Participei da disputa da Série A1 do Campeonato Paulista, no estado de São Paulo, e fui convidado pelo professor Paulo Autuori a ingressar como assistente técnico da categoria profissional do Ludogorets na Bulgária, que foi a minha grande experiência internacional da minha carreira e que me deu uma bagagem interessante para consolidar não só os meus conceitos de jogo, como também a metodologia de treino que eu pratico desde o início da minha carreira. Aqui no Vitória, acumulava, né, tanto as funções de coordenador da formação, como também o assistente técnico da categoria profissional. Estou ambientado em todas as categorias do clube. Hoje disponibilizamos de uma metodologia comum, de ideias de jogo semelhante, justamente para fazer com que o Vitória reconquiste a sua essência, que sempre foi revelar grandes talentos para o futebol nacional. E agora, com essa oportunidade de assumir o elenco principal, nós vamos em busca do acesso, pois necessitamos desse resultado desportivo para recolocar o clube no lugar que ele merece e que faz jus às suas dimensões estruturais e também tradicionais. Como foi o seu primeiro contato, Bruno, como treinador com um grupo de jogadores? O contato foi o melhor possível. Como eu estava aqui desde agosto do ano passado, conheço bem o elenco, tanto os remanescentes da temporada passada, como também aqueles que se juntaram a nós na temporada deste ano. Eu participei ativamente do processo de montagem, conduzi a pré-temporada, fui o responsável em colocar grande parte das ideias que nós defendemos em campo, então foi um processo natural, uma vez que já estava aqui inserido ativamente no processo de trabalho da categoria profissional. O presidente Paulo Carneiro disse que o elenco está fechado, que o grupo é esse aí. Você também pensa assim ou vê necessidade de contratação de alguns jogadores? Nós sempre pensamos em trabalhar com aquilo que a gente tem. O foco ele é total nos jogadores que nós temos à disposição. Temos um elenco muito qualificado e, se nada de exceção acontecer, realmente esse é um elenco que vai dar conta e vai conseguir todos os objetivos que temos enquanto instituição para essa temporada de 2020. E a responsabilidade de substituir a Geninho, um treinador consagrado e com a missão de conduzir, como você bem disse no início da entrevista, o Vitória de volta à Série A. Vai ser muito trabalho, né? Trabalho vai ser, mas como eu tive durante toda a minha carreira,
É claro que a responsabilidade é grande, mas eu encaro com muita serenidade, por ser um desafio que eu me preparei muito bem para poder assumir e conseguir os resultados que todos nós desejamos. O grupo de jogadores realmente é muito bom, mas mais do que isso, hoje o Vitória conta com um staff técnico também de muita qualidade. Eles que são agora liderados por mim, têm um comprometimento enorme com o clube e tenho a certeza que todos nós vamos conseguir trabalhar em conjunto e oferecer os resultados desportivos que o clube merece. Então, encaro essa oportunidade com muita tranquilidade, porque sei que fui merecedor da confiança que o clube está depositando em mim neste momento. A confiança é tamanha que o presidente já disse que o Bruno não é interino, é o técnico do Vitória até o final da temporada. Isso me dá mais tranquilidade para você desenvolver o seu trabalho. Exatamente. Assumimos como líder principal do processo agora e temos o respaldo não só da diretoria, da figura do presidente, mas também do grupo de jogadores e de todo o staff técnico em todos os departamentos do Esporte Clube Vitória. Tenho a certeza que nós vamos trabalhar em conjunto, justamente para servir da melhor maneira possível a nossa instituição. Dia 14, provavelmente, já recomeçam as competições. A Copa do Nordeste, por exemplo, deve recomeçar dia 14. Você acha que o tempo, esse período de treinamento até lá, você consegue deixar esse time não bem preparado, mas em condições de que ele chegue em campo e consiga produzir? Eu creio que nós teremos um tempo suficiente de preparação, e mesmo porque nós não saímos do zero. Então esses jogadores tiveram uma pré-temporada muito boa, em que puderam desenvolver muito, não só os aspectos coletivos, mas também individuais. E é claro que essa situação atípica de nós competirmos 3 meses, depois pararmos 3 meses em função da pandemia, torna o cenário um pouco mais dificultado, mas o que nos dá conforto é que não estamos partindo do zero. Nós conseguimos evoluir muito a equipe taticamente na primeira parte da temporada, tivemos essa parada, felizmente conseguimos manter os jogadores ativos, não só do ponto de vista físico, com treinamentos online, mas também com o pressuposto tático, em que nós fizemos diversas reuniões para análise dos nossos jogos na temporada, como também trazer um pouquinho de referências nacionais e internacionais em relação àquilo que a gente defende como modelo. Então, pelos jogadores não estarem saindo do zero, nós conseguiremos cortar um caminho interessante e tenho plena convicção que estaremos prontos no dia 14. Claro que um elenco de futebol sempre tem pressupostos a melhorar. A construção ela é dia a dia e o desenvolvimento acontece nos diferentes contextos que vamos vivenciando. Agora, com o profissionalismo demonstrado pelos jogadores, pelo staff técnico, nós temos a convicção que estaremos bem preparados neste desafio que provavelmente pode ser no dia 14, ainda não temos a confirmação oficial, mas acredito que teremos plenas condições de desenvolver o nosso melhor futebol. Além da experiência dentro de campo, tá? Como assistente, como treinador, você também teve uma experiência gratificante, que foi escrever um livro. Sim, publiquei um livro em 2012 sobre uma metodologia de treino portuguesa chamada periodização tática. É a metodologia que baliza a minha carreira desde o início, quando iniciei os meus estudos e posteriormente a minha prática no futebol. Foi criada há 40 anos pelo professor Vitor Frade, professor este que teve diversas experiências no futebol português, as mais marcantes no Futebol Clube do Porto, a quem tenho extremo apreço. Foi dele que tive os conhecimentos necessários para desvendar essa metodologia de treino na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Portugal.
e também mantenho com ele, com o criador dessa metodologia, uma relação de amizade até os dias atuais. E esse livro trata justamente dessa metodologia de treino em questão, que hoje é utilizada pelos principais treinadores portugueses que estão fazendo sucesso ao redor do mundo do futebol. Você chegou a jogar bola, Bruno? Só de brincadeira, e esse acho que foi o meu maior, a minha maior doação ao futebol. Não coloquei o meu talento à disposição do futebol como jogador. Acho que talvez esse tenha sido o meu maior contributo. Mas sempre joguei de lazer, mas a minha origem no futebol é mais a academia, mais a universidade. Mas tenho larga experiência de vestiário, porque eu comecei no futebol muito cedo. Então, o tempo normalmente que os jogadores estão jogando, eu já estava planejando a minha carreira como treinador. Então, tenho essa desvantagem de não ter sido um jogador profissional de futebol. Temos diversos exemplos de treinadores bem-sucedidos que não tiveram essa possibilidade, justamente por ser um ambiente extremamente competitivo, mas essa bagagem de vestiário que assumi desde o início da minha carreira me credencia a entender muito bem a cabeça do jogador de futebol e me faz a trabalhar diariamente para a evolução coletiva da equipe, mas também para oferecer um contributo para a evolução individual de cada um dos jogadores, porque eu sempre falo que nós, enquanto líderes, nós somos o principal servo do grupo. O nosso objetivo é desenvolver um trabalho, se doar o máximo para o grupo, e aí, a partir do momento que esse grupo conquista sucesso, esse benefício também é repercutido em nós mesmos. Eu costumo dizer que eu não trabalho para mim, eu trabalho essencialmente para os jogadores, que são os principais protagonistas do jogo. Eu, na minha opinião, o jogo de futebol existem dois protagonistas, os jogadores e a torcida. São para eles que nós desenvolvemos o trabalho diário e trabalhamos tanto para poder servi-los da melhor maneira.